Olá, pessoal, boa tarde, graça e paz, povo de Deus. Aqui estamos com mais um programa Vida na Palavra. Eu sou Daniele Soares e a gente está aqui para compartilhar algo da parte do Senhor ao seu coração. Estou aqui com a nossa irmã Fábia, a esposa do pastor auxiliar Tiago, lá da igreja, e ela vai dar um oi para vocês. Graça e paz, pessoal, boa tarde. Povo santo, povo pronto e preparado para ouvir a palavra do Senhor. Que coisa boa, né? Hoje é um dia especial. Na verdade, todos os dias são especiais quando nós temos o Senhor, o nosso Deus, como prioridade, colocando Ele acima de tudo. Sempre o dia é bom. Então, nessa tarde a gente vai compartilhar a palavra do Senhor e eu sei que vai tocar no seu coração, porque ela sempre entra em nosso coração em uma forma diferente quando o nosso coração está aberto para receber a palavra. Então, fica aí ligadinho até o final. Oh, glória! E antes da gente ir para a palavra, eu quero mandar um alô aqui a um pessoal que já está conectado. A irmã Maria de São Vicente, a irmã Bernadette, a irmã Luciene, Maria da Guia, Tiago, David, a irmã Elisa, Flávia, Eduardo, irmã Elisa, irmã Dulce, Márcia de Edilson, Eric. Oh, glória! Que coisa boa saber que tem pessoas já na expectativa desse horário para receber algo da parte do Senhor. E antes da gente ir para a palavra, a gente vai falar com o papai, pedir a orientação do Espírito Santo para que esse momento venha ser guiado por Ele, conforme Ele quer. Amém? Obrigada, Pai, por esse tempo, por esse momento. Obrigada por essa palavra que o Senhor preparou para hoje. Obrigada por cada coração, Senhor, que está com expectativa lá do outro lado para ouvir algo da parte do Senhor. Espírito Santo, o Senhor é livre nesse momento. Esse momento é para que o Senhor possa alcançar os corações que nós nem conhecemos às vezes, nem sabemos quem é. Mas o Senhor sabe e o Senhor tem o melhor para o seu povo. Nós estamos livres, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer. Seja livre nesse momento, que os corações que estão desejosos em ouvir a sua voz, eles venham sair impactados desse programa com a tua palavra que traz vida, em nome de Jesus. Amém? Ô, glória! E a gente já vai para a palavra e depois, no final, vou dar uns avisos, mas a gente tem uma palavra hoje que vai falar muito ao teu coração. E o nosso tema hoje é submissão. Amém? Você gosta desse tema? A gente vai aprender muito com esse tema hoje. E a nossa irmã Fábia, o microfone está chiando para Tiago, não sei se está mais alguém aí. E a nossa irmã Fábia vai dar início a essa palavra e a gente vai aqui falar, debater o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Ô, glória. Pode ficar livre, Fábia. Amém, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí, ouvissem direitinho para ver se está tudo ok, para que a gente venha escutar bem direitinho a palavra, porque esse tema a gente tem que ouvir, meditar, tá com o coração aberto para entender e saber que não é um bicho de 7 cabeças, né? Como algumas pessoas acabam dizendo, achando que é uma coisa muito pesada a questão da submissão. E esse assunto é um assunto bem relevante, é onde a gente precisa realmente entender o verdadeiro significado da questão da submissão. Não é um bicho de 7 cabeças, mas é algo seguro. É algo que a gente, se a gente viver, se a gente praticar, vai trazer segurança para a nossa vida. Isso. Então, a gente está vivendo em um tempo onde a palavra está sendo distorcida, né? E atualizada por pessoas que querem que ela seja da forma que elas querem, não da que realmente é. E elas estão querendo atualizar e não estão querendo se submeter aos princípios bíblicos, aos princípios de Deus. E aonde elas veem algo de errado, elas querem distorcer aquilo ali. Então, quando uma pessoa não quer concordar com algo, ela vai logo distorcendo aquela verdade. Então, a gente está vendo que isso tem acontecido muito nos últimos dias, porque é bíblico. É uma coisa que a gente já sabe que iria acontecer. Na verdade, sempre aconteceu, só que agora está com uma intensidade muito maior, né, de pessoas quererem distorcer a palavra. E a gente vê que está assim, um montado de pernas para o ar, como diz, né? E a gente tem que ter a consciência que nós temos princípio. Quem seja evangélico, católico, se você tem a Bíblia como manual de vida, você não deve
trocar os seus princípios por nada. Não é porque estamos em uma geração, vamos dizer aqui, atualizada, que nós devemos atualizar os princípios bíblicos. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Sempre, ele nunca muda, ele nunca vai mudar a sua palavra. Às vezes a gente vai ter revelações novas da palavra, mas a palavra em si, ela nunca vai mudar. Os princípios é os mesmos e é eles que a gente deve seguir para que a gente venha ter sucesso na nossa vida, para que nós venhamos ter paz em nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, nas nossas emoções. Então, a gente precisa seguir a palavra do Senhor. Então, a questão da submissão é algo bem que as pessoas debatem muito, porque uns querem saber mais do que os outros, uns querem... acham que está errado, o outro diz que está certo. Enfim, é uma loucura que a gente tem que pegar a palavra. Você que é seguidor de Jesus, tem a Bíblia como manual, como eu já falei. Você precisa pegar essa palavra e seguir ela. Não seguir pessoas que querem distorcer os princípios bíblicos. Então, a gente vai um dia prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. Lá em Eclesiastes diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E o que é que isso tem a ver com a submissão? Olha só, o que é que diz? Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras. Ou seja, se eu faço uma obra boa, Deus vai trazer recompensa. Se eu faço algo ruim, Deus vai trazer juízo. Então, assim... se a gente pega a palavra e distorce, a gente está fazendo o quê? Algo totalmente antibíblico. É totalmente ruim, fora da linha, fora da direção do Senhor. Então, para essas pessoas vai sim vir um juízo, na qual Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 está dizendo. Na versão NTLH, que é uma versão bem atualizada, diz assim: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Abrindo aqui um parênteses, tudo que fizermos, independente de onde seja, o que seja, se fizermos escondidos, nada está oculto aos olhos do Senhor. Então não acho que porque você faz coisas escondidas, ninguém está sabendo, ninguém está vendo, mas o Todo-Poderoso, aquele que tem poder de te julgar, ele está vendo. Verdade. Então não adianta fazer as coisas escondidas. Fecha aspas e bora continuar. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, olha só, né? A gente vai prestar conta de si mesmo a Deus. Diante do Senhor, a gente vai estar ali e vamos prestar contas daquilo que a gente fez, daquilo que a gente não fez, o que era para fazer, que não fizemos, o que não era para fazer e acabamos fazendo. Então, podemos fazer o que quiser, mas um dia prestaremos conta diante do Senhor. Então, as pessoas estão querendo viver... aí totalmente contra a palavra, achando que estão certo, né, Daniele? E tem um significado aqui da palavra submissão, no grego, diz assim, o potasso. Não sei se pronuncia assim, mas é o potasso. E pode significar obediência a ordens, admitir a submissão a alguém, em sinal de submissão, competir alguém e submeter a autoridade, uma escolha voluntária de se submeter a alguém com poder ou autoridade superior. E aí diz assim, no Novo Testamento a palavra upotasso tinha uma gama muito mais ampla de usos. No ambiente militar, o potasso significava organizar. Olha só, organizar de forma militar sob o comando de um líder. Então, existe uma organização na questão da submissão. Aí, essa mesma palavra, né, no português vai dizer assim: submissão é a disposição para obedecer ou aceitar uma situação de subordinação. Também pode ser entendida como a condição em que se obedece.
No casamento, a submissão da esposa ao marido implica um amor sacrificial que coloca as necessidades do outro acima das próprias. Olha que forte. A palavra submissão, que vem do verbo latino submittere, é bem delicadas essas palavras de falar, que significa abaixar, reduzir, render. Então, assim, a gente vê aqui nesse significado que não é coisa de se ficar espantado, não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes é desafiador se submeter. É um desafio muito grande. Mas é necessário. Não é coisa do outro mundo. Mas a gente precisa. Tem um grupo de pessoas, né, que dizem que não precisa se submeter nem a pai, nem a mãe, nem a pastores, nem a ninguém. Que não precisa se submeter. Mas essas pessoas, elas estão totalmente contra a palavra, né? E a gente sabe que existe um exemplo muito grande, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Jesus Cristo, ele foi um grande exemplo de submissão aqui na terra, e o propósito só foi cumprido. Ele só morreu e se entregou naquela cruz. Só foi cumprido todo o plano, todo o propósito, porque houve ali uma submissão e uma obediência. E Jesus Cristo, ele foi esse homem em que se submeteu e em que obedeceu a Deus. E é interessante que quando a gente vê o ato de obediência de Jesus, teve uma recompensa, né? A Bíblia diz que por esse ato de obediência de Jesus vir e morrer por nós, ele ganhou um poder no nome dele que está acima de todo nome. Né? Todo joelho se dobra diante desse nome. Tudo na terra tem que se dobrar diante desse nome. Por conta de um ato de obediência, de submissão ao propósito, vê a recompensa, né? E quando a gente segue o modelo de Jesus, a gente também é recompensado. Agora, isso nos mínimos detalhes. Agora, como é que eu posso saber o que Jesus faria? Quando você olha para a vida dele aqui na terra, está lá nas Escrituras, né? Um exemplo, tem uma autoridade que está... eu não estou concordando com aquela autoridade, eu tenho que confrontar ela. Mas se fosse Jesus, ele ia confrontar essa autoridade? Abrindo parênteses aqui, a gente só não pode obedecer uma autoridade se ela nos obrigar a infringir a palavra de Deus. Né? Um exemplo, a autoridade dela coloca para você, ou agora você vai ter que mentir para você receber esse benefício. Não, você não é obrigado a obedecer. Você respeita a autoridade, né? Mas você não obedece. Primeiro a gente se submete a Deus, depois às autoridades. Se a autoridade estiver de acordo com Deus, né, os princípios de Deus, aí a gente sim obedece. Mas a partir do momento que fere os princípios de Deus, a gente tem essa liberdade de não obedecer, porque primeiro é Deus. E quando a gente faz esse ato de obediência, não fazendo a nossa vontade, mas a de Deus, aí sim a gente é galardoado com as bênçãos do Senhor. Deus agindo em nosso favor, os anjos do Senhor trabalhando em nosso favor por conta de um ato de obediência. A gente se sujeitou à vontade de Deus. Tem situações que a gente não quer fazer, como perdoar, um exemplo. Tem situações que a gente diz, não, vou perdoar o quê? De forma nenhuma. Mas qual é a vontade de Deus? Que eu libere perdão. Então eu estou me submetendo à vontade de Deus e não à minha. E quando a gente faz isso por amor a Cristo, em obediência a Ele, a gente tem galardão do céu. Não é isso, Fábio? Exatamente. Existe um galardão para... A palavra do Senhor, ela é extraordinária, porque sempre quando Deus ele coloca algum princípio para a gente cumprir, existe uma recompensa nisso. Existe algo poderoso por trás disso. Ele não coloca seus princípios à toa como se fosse qualquer coisa. Ele sempre coloca como a gente sabe que há recompensa, né? E ele coloca com propósito. Então é muito bom a palavra do Senhor. Continuando falando sobre o Senhor Jesus, né? Lá em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Jesus, ele se ofereceu ali com forte clamor e lágrimas, oração e súplicas.
a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Tem uma outra versão, vê aí, Daniel, na versão ARA, por favor. Na RA, essa aqui que eu tô. Lê aí. Os dois? O 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O finalzinho do 7. A quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. E tem outras versões que diz submissão, por causa da sua submissão. É bem interessante. Eu achei bem interessante que diz sendo ouvido por causa da sua submissão. Ou seja, ele fez aquela oração, ele fez aquela súplica, e por causa da submissão dele, ele foi ouvido. Então, você parar aí para pensar, a gente parar e analisar, que muitas vezes as nossas orações, ela pode ser ouvidas pelo o fato da gente estar ali se submetendo à palavra do Senhor, se submetendo à liderança, se submetendo a autoridades. Então, aqui fala, né? Porque eu não coloquei a versão tem que fala assim. A versão NVI. NVI, né? Que diz... Pronto, o 7 diz assim, ó: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Ó, tá vendo? Reverente submissão. E é também interessante essa questão da reverência. Isso. Então é uma reverente submissão, não é uma submissão qualquer, não é uma submissão da boca para fora, mas vem de coração. Entendendo o que está fazendo, né, Fábio? Exatamente. A submissão, ela é uma disponibilidade de coração. Isso. Onde a gente se voluntaria realmente ali a uma submissão de alguém. Ou seja, tem um significado também, que a submissão é estar debaixo de uma missão, né, Daniel? Isso. Onde a gente está debaixo de uma missão. Ou seja, acima de nós tem alguém que está com uma missão, mas essa missão é muito mais que tem muito mais responsabilidade do que a nossa. Isso. A gente está ali debaixo dessa submissão, debaixo da cobertura, debaixo de segurança, e aquela pessoa que está como autoridade, ela está com uma responsabilidade muito maior. Isso. É a questão do marido e da mulher, né? Isso. Às vezes as pessoas questionam muito, mas a mulher não pode ser submissa ao marido e tal, e aquela coisa toda. Mas, olha só, se a gente for parar bem direitinho para analisar a palavra, essa palavra com esse significado, a gente vai ver que a mulher, ela tem que ser submissa ao marido, ou seja, ela tem que estar debaixo da missão, auxiliando, debaixo da segurança, debaixo da proteção do marido, que está ali como autoridade e com a responsabilidade maior para conduzir a família. Então, olha só, quem é que está com mais responsabilidade, a mulher ou o marido? Com certeza aqui, pelo que a gente está entendendo, é o marido. Isso. Que qualquer uma escolha errada, algo errado que ele tomar, vai recair sobre toda a família. Então, o marido, ele tem essa responsabilidade muito grande. E a mulher é um desafio também se submeter, porque às vezes a gente quer realmente entrar na alma, né? Dizer um monte de coisa, mas quando a gente se submete, atrai as bênçãos do céu. As orações são respondidas assim como a de Jesus, né? Porque ele se submeteu, as orações dele foi respondida, ele era obediente, submisso ao Senhor Deus, e por isso ele foi ouvido ali e cumpriu o plano e o propósito dele aqui na terra. Ô, Fabi, é interessante esse exemplo que você deu do marido e da mulher, a questão da submissão, que como você falou, estar sobre uma missão. Muitos casamentos, eles não têm prevalecido porque eles não estão entendendo o propósito do casamento. Né? Então, quando se casa, como os pilares? O homem é o cabeça, o homem é o provedor, o homem é o protetor. Essa é a missão dele. Então, eu como esposa sou auxiliar, eu tenho que pegar junto nessa missão para que venha ser fácil para ele cumprir isso, para que ele possa ser um bom provedor, para que ele possa governar bem a casa, para que ele possa cuidar bem dos filhos. Eu tenho que fazer o meu papel com sabedoria. O marido entendendo o seu papel, que ele é provedor, protetor, cabeça do lar, amando a esposa como Cristo ama a igreja, aí fica o encaixe perfeito. O que não está dando certo hoje, porque as pessoas querem tratar o casamento com amor de marido e mulher.
o amor eros. Só que para o casamento dar certo, tem que ser colocado o amor ágape. É o amor do tipo de Deus. Quando você entende que eu tenho que amar outra pessoa como Deus ama, entendendo que primeiro, antes dele ser meu marido, ele é filho de Deus. Antes de eu saber tratar ele como meu marido, eu tenho que saber tratar ele como filho de Deus. Aí a minha visão vai ser diferente. Vai ser fácil eu me submeter, vai ser fácil eu colocar a minha carne no lugar quando eu estou com vontade de quebrar tudo, de jogar a barraca para cima, chutar o balde. Eu entendo, peraí, essa é minha vontade. Mas qual é a vontade de Deus? Que eu me submeta a Ele. E Deus não quer contenda. Então quer dizer que eu tenho que sofrer calada, queridos, quando o amor do tipo de Deus entra em ação, nada fica difícil. Porque Deus age em nosso favor. Através do nosso procedimento sábio, o amor dele constrange o outro. Né? Então Deus vai falar ao coração do outro, você errou, peça perdão. E aí vão sendo tratados quando a gente entende o nosso lugar no casamento. O processo de submissão no casamento, entendendo que o amor ágape é a chave para isso acontecer, pronto, é prego batido e ponta virada, vai dar certo. Agora, se não está dando certo, é porque muitas vezes tem duas pessoas batendo na cabeça como dois bodes. Nenhum quer ficar na sua posição, todos querem assumir a posição maior. Isso está errado. Por isso muitos conflitos. Mas quando a gente entende o propósito, fica fácil e leve fazer a vontade do Senhor. É verdade. E realmente, assim, se a gente colocar o amor de Deus em ação e os dois entender que cada um tem o seu papel, queridos, vai longe. Isso. Antigamente a gente via os casamentos durando 30, 40 anos, durando até a morte, né? A morte os separou. Mas eles viviam muito tempo, porque eles se suportavam, eles acabavam andando em amor, e muitos deles não tinham nem assim tanto entendimento da palavra, não eram nem conhecedores da palavra, mas eles tratavam o outro bem, procuravam se submeter ao outro e ver a necessidade do outro, respeitar o outro. Então, assim, esses casamentos duravam muito. Hoje em dia a gente vê que os casamentos estão durando muito pouco, porque as pessoas acabam dizendo, não, eu não me identifiquei, eu não estou achando bom, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada, não sei o quê, e começa a colocar um monte de defeitos que não querem aceitar. E aí, não, vamos se separar porque eu não aguento mais. Então, assim, quem é conhecedor da palavra sabe que a gente deve seguir a palavra, e não é por qualquer coisa que a gente deve se separar. A gente precisa ter um motivo muito grande, como, por exemplo, uma traição. Mas as pessoas estão, assim, brincando, até mesmo cristãos. E a gente está, assim, nessa direção, né, de casamento. É o Senhor inspirando, porque existem muitas pessoas que precisam escutar essa palavra e precisam se acordar, se despertar, que casamento não é uma brincadeira de boneca. Não é a casinha de boneca que a gente pega a boneca, pega o boneco e brinca e faz isso, faz aquilo, brinca de terra. Não é. A Bíblia é o nosso manual de vida e a gente tem que seguir ela. A gente tem que tratar o casamento como Deus trata, como valioso, como precioso, porque a família é preciosa. Sem o marido e a mulher unidos, a família se desestrutura e o mundo se desestrutura, porque o mundo é constituído por famílias. Então, sai de casa os exemplos, né? Então a gente precisa olhar para a palavra, seguir a palavra e ter mais temor ao Senhor. Isso. Saber que o Senhor, ele ainda é Deus, ele ainda tem princípios e ele ainda nos orienta a cumprir, nos direciona a cumprir todos esses princípios. Então, casamento não é brincadeira, casamento é algo sério. E a gente, como eu falei no início, a gente vai prestar contas de tudo aquilo que a gente fez, que a gente deixou de fazer, o que a gente falou também a gente vai prestar contas. Então a gente tem que levar a sério as coisas de Deus, ter mais temor e deixar de brincar. Não é mais tempo de brincar. A gente sabe que, e por muitos anos as pessoas já ouviram falar que vai acontecer um arrebatamento, o fim dos tempos vai chegar, e nós estamos vendo tudo acontecer. Nós estamos vendo que tudo aquilo que o povo dizia, até os nossos avós, que nem entendiam muito da palavra, dizia que ia chegar esse tempo dessas coisas que estão acontecendo. E realmente chegou. Está
se aflorando muito rápido, está com intensidade muito maior e as coisas estão acontecendo para que as pessoas venham se despertar. E ao invés de elas se despertarem, elas estão indo de cabeça para baixo, mergulhando no abismo cada vez mais. Então a gente não pode estar brincando com a palavra de Deus, achando porque Deus ele é amor e a gente está vivendo uma vida de qualquer jeito. A gente tem que saber que precisamos seguir e nós prestaremos conta de tudo aquilo que a gente estamos fazendo aqui na Terra. E para complementar sobre como agir no casamento, que a gente começou e está destrinchando nesse tema. Em Efésios 5:21 diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse é um dos princípios para o casamento dar certo. Qual é o versículo? Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Que forte. É você se submeter ao próximo, entendendo que eu tenho que agradar a Deus. Muitos casamentos têm dado errado porque as pessoas não têm temor do Senhor, faz de qualquer forma, pega briga, xinga, não quer nem saber se está dizendo o que não desagrada. O temor do Senhor passou longe. Mas a Bíblia é bem clara em dizer: ser submisso uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, se eu tenho verdadeiramente o temor do Senhor no meu coração, eu vou ter o sinalizador do que eu devo e o que eu não devo fazer no meu casamento. E, Fábia, é muito comum pessoas casadas se agredir com palavras, se agredir com ações, se agredir de qualquer forma, psicologicamente. Por quê? Porque não tem o temor do Senhor. Você aí que você é crente, faça uma autoanálise aí, como você tem tratado o seu marido ou sua esposa. Me diga aí, faça uma autoanálise e pense, você tem agredido essa pessoa de alguma forma, fisicamente, psicologicamente, com palavras? Pois está na hora de mudar, porque a Bíblia diz que a gente tem que se sujeitar no temor do Senhor. Se você está fazendo na sua própria vontade, nas suas emoções, na sua carne, você está agradando o adversário, que é o diabo, e desagradando a Deus. Mas se você quer ter um casamento bem sucedido, você faz sim a vontade do Senhor, porque o temor do Senhor é o árbitro do teu coração para você fazer a vontade dele. Amém? Fábia. A gente tá chegando no finalzinho, Eita, né? Meu Deus do céu. Passa tão rápido nesse momento. Quando a gente pensa, já tem chegado nos últimos minutos do segundo tempo. Eita, mas eu creio que deu para você aí pegar essa palavra e meditar. Você que está precisando dela. Nós sempre estamos precisando da palavra do Senhor. Não é porque a gente está aqui falando que nós estamos 100% certas, alinhadas. A gente está sempre trabalhando para melhorar. Exatamente. A gente erra, mas a gente procura sempre consertar aquele erro. E somos falhos, mas a gente tem que sempre olhar para o foco, para o alvo e estar sempre se consertando. Não permanecer sempre no mesmo erro. E só para finalizar, né? A submissão, como eu falei, é uma disposição do coração e uma humildade de reconhecer alguém superior a nós, uma autoridade, uma liderança. Então que a gente seja capaz de lidar, né, com essas inversões que está tendo no mundo, mas sem trocar os valores bíblicos, sem trocar os princípios. Deus, ele continua sendo o mesmo. E a gente tem que seguir exatamente aquilo que a Bíblia diz. Embora que pessoas estejam aí fazendo e falando tudo que a Bíblia condena, a gente vai estar sempre alinhado com a palavra. Olha esse carnaval aí que vai vir, começa a pesquisar e ver o que é que está acontecendo. Os oferecimentos que está sendo, onde estão distorcendo tudo. Estão distorcendo tudo e estão investindo em oferecer isso a outros deuses, fazendo com que se aprofunde. Se vocês pesquisarem Carnaval 2025, vocês vão ver o que vai acontecer. O que está para acontecer nesse carnaval. E após esse carnaval, a gente tem que... O cristão, ele precisa estar muito em oração. Porque... são coisas que estão se levantando aí, forte, totalmente contrário à palavra de Deus, e a gente tem que estar preparado para o que está por vir, porque para toda ação existe uma consequência, mas para os filhos de Deus que estão firmes na palavra,
a gente vai ser guardado e protegido. Amém? Então fica todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vou passar agora para Daniel finalizar. E eu sei que o despertar do Senhor veio nessa tarde para que você, no seu casamento, na sua vida, você se alinhe e você se desperte, volte para o Senhor, se firme no Senhor, saia do muro e fique firme nos princípios bíblicos. Amém? Eita glória, fica essa palavra aí para sua reflexão, para você ter um dia de bênção, meditando na palavra do Senhor. E antes de eu finalizar, eu quero dar aqui uns versículos não, avisos, avisos da semana, lembrando, minha gente, quinta-feira agora, hoje é terça, quinta-feira agora, 7h20 da noite, a gente tem um culto poderoso. Olha, se você, que nem diz o palhaço, se você não for só, você não vai. Porque o que tem acontecido nesses cultos é extraordinário. Esse culto só acontece uma vez por mês, ele é específico, culto de cura. Muitas pessoas têm sido curadas, então eu faço um desafio a você que já foi no médico, já fez o tratamento da enfermidade, já procurou diversos médicos, não conseguiu. Eu faço um desafio, a mesma fé que você teve de ir no médico, coloque fé em Deus, para você ir num culto desse ser curada, né? E você que também tem alguma enfermidade, que está querendo se livrar dela, seja de ansiedade, depressão ou alguma enfermidade no corpo, vai nesse culto. Se você conhece também alguém que está precisando de cura, vai lá também. Muitas pessoas têm sido curadas. Quinta-feira, 7h20, culto de cura. Sábado e domingo, lembrando, sábado e domingo agora a gente tem uma conferência profética. Um ministro, ele é lá de Soledade, né, Fábio? Lá de Soledade, John é um profeta do Senhor, ele age poderosamente, ele é um muito usado por Deus em revelação, Deus usa ele de uma forma tremenda. Então você é nosso convidado às 7 horas da noite, chega cedo, porque a igreja enche e vai ser um momento poderoso. Você é o nosso convidado, lembrando que a nossa igreja fica próximo ao hospital. Você que ia falar. Próximo ao hospital, bem na pista, do lado do mercado de Socorro, não tem como errar. Então, aguardamos você lá. Eu ia falar mesmo. Vai. Dia 8, Daniel, lembrando também que tem um momento de mulheres. Eita, glória. Tanto terça-feira agora, vai ter a Noite das Maravilhas, que é chamada Noite das Maravilhas, como no dia 8, no próximo, de sábado agora 8, vai ter um momento de mulheres, Dia Internacional da Mulheres, vai ser o nosso momento, onde você, mulher, está convidada, independente da igreja você congrega, você está convidada para esse momento especial. Então vai vir uma profetisa também do Senhor, lá da cidade de Itaperuá, para ministrar aqui para a gente. E eu sei que nós sairemos transbordando daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, fortificados no Senhor. Eita, glória. Então tá convidado. Cabe a você obedecer ao convite ou não. Vai ser bênção do céu. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela participação de vocês. Tenham um dia abençoado. Até a próxima terça-feira, em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver.